Olá, síndicos e síndicas de todo o Brasil. Estamos aqui hoje, eu, Reginaldo Silva, e mais um Pod Síndico, trazendo muito conteúdo a todos vocês que nos acompanham nesse dia especial, 30 de novembro, Dia do Síndico, trazendo várias personalidades aqui do nosso mercado. E hoje, né, aqui junto com a gente, ele que é lá do Sul, já vamos falar quem é para você, mas é uma fera do mercado condominial e tem uma vasta experiência, trabalha junto, parceria, sociedade, com uma pessoa também incrível desse ramo que é conhecida aí no Brasil inteiro. Então, antes mesmo de apresentar, gostaria de agradecer aí a participação de todos vocês que nos acompanham, agradecer também os nossos parceiros comerciais, a Renove Administradora de Condomínios, a Orion Lift Elevadores e ao Grupo Natser, que sempre apoia aqui o Pod Síndico, né, levando sempre conteúdos aí de alta relevância a todos vocês. Então, sem mais delongas, vamos chamar aqui junto com a gente ele, diretamente do Paraná, do sul do nosso Brasilzão, Amaury Moleta. Seja muito bem-vindo. É uma honra poder contar contigo aqui, meu querido. Obrigado, Reginaldo. É uma honra para mim também estar presente aqui, falar um pouco, né, da nossa história, do nosso trabalho. Você é um grande amigo, né, uma grande personalidade também do segmento, que trabalha muito pelo segmento junto à Brasconde. Então é uma honra estar aqui representando os síndicos hoje, no Dia do Síndico, e poder conversar com você e bater um papo. Não, legal. Eu que agradeço, né? A gente que está aqui, essa galera que está entrando aí para estar assistindo a gente num dia tão especial que é hoje, o dia 30 de novembro, né? Conhecido aí no nosso meio como Dia do Uhum. Síndico. Parabéns pela sua função, pela sua, vamos dizer, sua profissão, Uhum. né? Por que não profissão, Sim. né? A gente luta muito por isso, mas antes de tudo temos que sempre estar profissionalizando esse mercado, elevando a régua de tudo isso, para que possamos aí sempre ter um mercado de qualidade, um mercado ético, né? Para que todos, no final, saiam ganhadores, né? Exato. Principalmente a coletividade, a sociedade num todo. Então, para nós, é muito legal ter você aqui. Mas antes de iniciarmos aí, né, as perguntas, que a gente tem bastante coisa aqui, hein? Eu queria que você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouquinho do início dessa carreira, que eu vi aqui, né? Vai completar aí 7 anos, se eu tiver errado. Eu stalkeei um pouquinho você lá nas redes, hein? Né? Vai completar 7 anos já de carreira, tá aí nessa luta árdua do dia a dia, mas eu queria que você falasse um pouquinho, se quiser falar um pouquinho antes de entrar nessa área condominial, o que que o Amaury fazia, como que é estar nesse meio hoje. Fala um pouquinho pra gente, Amaury. Legal. Bom, eu tô no mercado há 6 anos, completou em junho, agora 6 anos e meio. É, eu hoje sou sócio da Providência Síndicos, né, junto com a Thaís e com o Rafael. E não era do mercado de condomínios, eu era subsíndico do condomínio que eu morava, foi lá que eu conheci a Providência, e era um subsíndico chato. Eu trabalhava no meio, na indústria, né? E era um executivo de uma multinacional. E lá eu via muitas questões que a indústria tem, que são obrigatórias ter para performar direito, né? Então, desde controles de qualidade e tudo mais. E eu dava muitas dicas para a Thaís e para o Rafael ali nas nossas discussões do condomínio, eu enquanto subsíndico, eles enquanto síndicos. E por todas essas discussões que a gente tinha, eles me fizeram um convite para ser sócio da Providência. Que legal. E eu decidi largar tudo. Assim, pedi demissão da empresa que eu trabalhava, tinha um bom cargo, tinha uma boa remuneração, e decidi apostar na Providência, né, na sociedade com eles, e apostar no mercado, porque eu vi ali um grande potencial de mercado. O mercado cresceu muito, principalmente pós-pandemia, mas quando eu cheguei no mercado há 6 anos e meio, 7 anos atrás, eu via que faltava muito profissionalismo ainda. Por Sim. mais que existisse a função síndico profissional, ainda via que faltava muito profissionalismo, não só na função, mas no segmento como um todo. Se você pegasse ali os fornecedores e tudo mais, eram muitas empresas familiares que não tinham muitos processos, Sim. e isso atrapalha a entrega de resultado. Então foi um desafio, mas hoje eu sou muito feliz de ter
feito essa migração. Fui chamado de louco quando eu fiz isso. Quando eu fiz essa migração, as pessoas amigos e tudo mais que viram, falaram, pô, você vai largar tudo para ser síndico? Eu falei, cara, não, eu tô indo para ser empresário no segmento condominial. E ser síndico é uma consequência, né? É a nossa função, mas hoje a gente trabalha a Providência muito mais como uma empresa mesmo do segmento. A gente se espelha muito nas grandes multinacionais, na CBRE, na JLL, que são empresas de gestão de propriedade, e hoje eu digo que a Providência é mais só do que uma empresa de síndicos, é uma empresa de gestão de propriedade, porque o nosso foco não é só fazer a figura do síndico ali do dia a dia, ficar mediando conflitos e tudo mais. É realmente fazer com que as propriedades que nós administramos se valorizem, com que as pessoas que moram lá tenham qualidade de vida, nos prédios comerciais que a gente administra, que os negócios prosperem. Então, esse é o foco da Providência hoje, fazer com que o mercado, né, de sindicatura consiga entregar essa gestão de propriedade focado em valorização patrimonial. Show então, de bola. Esse é o foco da Providência. E aí você, Thaís, que está aí nos assistindo, né? Thaís Conceição, para quem não conhece, né, uma grande profissional aí do meio, foi uma providência divina, né? O homem chegar aí junto com vocês aí. Foi, eu digo... Literalmente. Exato. Mas foi dos dois lados, Sim. assim. Eu digo que hoje a gente, mais do que a sociedade, a gente é irmãos, assim. Sim. Por que deu certo? Porque quando eu decidi largar tudo, eu já conhecia a Thaís e o Rafael, mais ou menos 2 anos, né, enquanto subsíndico. Uhum. A minha esposa foi trabalhar na Providência antes que eu, então ela virou síndica, ela começou na área de qualidade na Providência e depois se tornou síndica profissional. Então eu tive a oportunidade de conviver com eles no dia a dia, ela me contar como eles tratavam as questões do dia a dia, e bateu muito os valores. Então, a primeira coisa que eu via neles era a questão ética mesmo, de cuidado com o que é do outro. Assim, a gente tem um controle muito grande para não deixar com que as coisas se percam, né, no dia a dia. E também um propósito divino, eu digo assim. O nome Providência vem de um propósito divino. É uma providência divina. E a gente... assim, no dia a dia tem uma sinergia muito grande. Cada um com sua especialidade, eu tenho um perfil, a Thaís outro, o Rafael outro, mas a gente se complementa, né? A gente vê que no dia a dia um é um complemento do outro, e isso que faz o sucesso, porque se a gente fosse iguais, ia estar capenga em várias áreas, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é importante, né? Até para você conseguir atender todas as expectativas ali, de repente, do cliente, né? Da empresa em si, mas principalmente da outra ponta também, que é o cliente, que ele quer ter várias formas ali de tratativas, e às vezes tem aquele que bate e o outro que assopra, né? Mais ou menos isso. Então, isso é importante. Então, quando eu fui visitar vocês lá, então fazia pouco tempo que você estava entrando ali porque acho que tem uns 3 anos que eu fui lá. Uns 3 anos, eu entrei em junho na metade. Eu decidi me tornar sócio deles em janeiro de 18. Ah, não, então foi bem depois. Daí eu fiquei ainda 6 meses na outra empresa que eu trabalhava, eu pedi demissão, ainda fiquei 6 meses fazendo toda a transição, que era um cargo executivo, você não sai do dia para a noite, né? Não é o correto, pelo menos. Né? E aí, no dia 18 de junho de 2018, foi quando... dia 20 de junho de 2018 foi quando foi meu primeiro dia oficial na Providência. Não, então foi bem depois. Então você já estava lá, que acho que, se eu não me engano, foi em 2022 que eu fiz uma visita lá para vocês. Foi. Acho que foi isso, uns 2 anos atrás. Mas aí vem a empresa, e hoje a gente ouve muito nos eventos, a Thaís nas palestras, vocês sempre comentam que a Providência hoje ela atua no nicho, no setor condominial, mas um público mais nichado aos condomínios de alto padrão. Sim. Né? E aí a gente fica cheio de curiosidade, porque muita gente fala assim, condomínio é condomínio. A gente sabe que os problemas, né, o que acontece na classe A, acontece na classe B, C, D, E, né? Mas tem algumas situações que a gente fica meio curioso como lidar. E isso a gente vai desenrolando aqui durante o programa, que a galera deve estar curiosa aí, né, para estar vendo como que se resolve. Mas como que é, principalmente, essa questão de gerenciamento de tudo isso, né? Ou melhor, antes de entrarmos nisso, como que foi
essa ideia de estar trabalhando num público tão nichado que são os condomínios de alto padrão? Eu digo que foi natural a decisão. Ela não aconteceu, não foi uma decisão que a gente chegou num determinado momento e fez um planejamento e falou: a partir de agora nós vamos nichar. Quando começa com todos os tipos de condomínio. Então, o Rafael, quando começou a empresa, ele começou como síndico no condomínio dele e depois no condomínio da frente, que era um condomínio clube. E vieram vários condomínios clubes depois. Só que ao longo do tempo, quando a gente pegou principalmente o Palazzo Lumini, que é um condomínio de luxo lá em Curitiba, é o mais luxuoso hoje empreendimento que existe em Curitiba, isso abriu várias portas para outros condomínios de alto padrão, porque eles olhavam, se nós éramos síndicos do Palazzo Lumini, a gente tinha competência para ser síndicos desses outros empreendimentos. Então isso começou a fazer uma migração natural para esses condomínios de alto padrão, e em determinado momento, isso mais ou menos em 2021, acredito que foi 2020 para 2021, a gente fez uma análise e entendeu que o segmento de alto padrão, para nós, ele era mais rentável, porque você cuidava de um condomínio clube lá com 500 unidades e geralmente os empreendimentos de alto padrão você tem no máximo 30, 40 unidades. São menos pessoas, né, para você gerir os problemas, só que o nível de exigência é muito maior. Mas a gente entende que eles cobram com um nível de exigência maior, mas eles reconhecem o trabalho bem feito. Que eu vejo que no condomínio clube tem muita politicagem, tem muita gente ali que às vezes quer o teu próprio cargo. E no alto padrão você não tem isso se você faz um bom trabalho, porque as pessoas que estão ali geralmente são empresários, são pessoas bem-sucedidas, que não tem tempo para ser síndicas. Então, quando a gente percebeu isso, a gente falou, ó, a carteira já estava mais ou menos com 60% de empreendimentos de alto padrão, e aí a gente foi migrando naturalmente. Então, hoje, se a gente até fez uma análise esses dias, a gente tem acho que 3 condomínios ainda que não são mais do segmento de médio para alto padrão, mas que a gente está bem lá nesses condomínios. Então, enquanto estiver bem, não tem por que sair os condôminos. Teve um até que a gente queria renunciar, os condôminos não deixaram, e a gente ainda segue nesses 3. Mas hoje, quando chegam propostas, né, pedidos de propostas, a gente já não manda mais para condomínios que não são do perfil. Atender esse público é uma coisa diferente, né, do condomínio clube, não pelos problemas em si de conflitos, porque esses existem, conflito por barulho, entre outras coisas, eles acontecem em todo lugar, eles são seres humanos. Claro que você minimiza, porque quando você está no empreendimento que tem de alto padrão, que você tem uma estrutura maior desse empreendimento, então você tem ali uma laje dupla, muitas vezes, que isso minimiza alguns problemas que você não passa lá. Então, eu já tive casos de um apartamento tá fazendo uma festa de arromba dentro do apartamento e quem reclamou foi o prédio do lado, porque os vizinhos, o vizinho de baixo não escutava nada. Olha porque um isolamento acústico perfeito, era só o cara que estava do lado de fora, estava indo pela janela, que estava escutando. Então, você minimiza algumas situações. Porém, você tem sistemas mais complexos. Então, geralmente, os equipamentos que existem nesses empreendimentos são equipamentos mais robustos, porque tá com base no valor agregado do empreendimento. Então, o conhecimento técnico que você tem que ter desses sistemas, ele é maior. Então, o custo de manutenção muitas vezes é maior, porque geralmente são equipamentos importados que existem, né? Então, teve um caso uma vez de um condomínio que a bomba era uma bomba italiana que custava R$90 mil. A bomba que jogava água da cisterna para a caixa d'água. Então, a gente parava para analisar a função dela e quando precisava de manutenção, às vezes você não achava quem desse manutenção. E aí até, por exemplo, nesse caso desse condomínio, uma vez que quebrou, a gente trocou para uma bomba tradicional, porque a função dela era jogar água. É a mesma da outra. E com certeza bem menor o valor, bem menor o valor e bem menor o custo de manutenção. Sim. Então, e isso é uma coisa que a gente fala até com as construtoras em Curitiba. A gente tem uma parceria boa com as construtoras, onde a gente também demonstra para eles no que eles precisam investir mais no alto padrão e no que eles não precisam gastar dinheiro à toa. Então, vou dar exemplo. A gente já pegou casos de salão de festas que tinha poltronas da Artefacto. Então, imagine, gastou 13 mil numa poltrona para um salão de festas que o uso vai ser constante de várias pessoas diferentes que não vão ter o cuidado com aquele material, né? Com aquela poltrona.
Então a gente tem orientado as construtoras a tomar cuidado com essas coisas, porque depois o custo para gerir o manutenção, condomínio né? fica muito alto. Sim. Então é um desafio, mas eu vejo assim, o alto padrão hoje, ele tá no Brasil, ele ficou muito crescente. Então você pega várias cidades hoje, a gente esteve em Fortaleza em setembro, e a gente começou a ver um nicho de mercado lá também, que os empreendimentos começaram a seguir esse padrão, os da Orla, de fazer empreendimentos mais com design baseado em estúdios de design europeus, né, como a Pininfarina, Sim, entre sim. outros. E isso faz com que o mercado comece a ter esse nicho cada vez mais solidificado. Em São Paulo, eu acredito que hoje já é mais comum. Você tem vários empreendimentos de luxo, né, Sim. bem segmentados. Mas nas outras cidades não era tão comum. E eu vejo que isso tem se tornado constante. E é uma fatia de mercado que você precisa estar bem especializado, porque quando você vai discutir com as pessoas que estão ali, são pessoas que entendem do que elas estão falando também. Talvez não entendem do dia a dia do condomínio, mas elas são grandes empresários que passam por problemas parecidos nas suas empresas, desde gestão de pessoas até gestão de conflitos. Então, a discussão com eles já é uma discussão de mais alto nível desses problemas, porque eles Entendi. sabem o que é gerir uma empresa, o que é gerir o recurso financeiro. Exatamente. E aí, se você não tem esse repertório para tratar com eles, você acaba não conseguindo ter acaba não tendo sucesso, né, nessa gestão. Entendi. E é o que a gente hoje tem conseguido fazer. A gente tem eu, como vindo do ramo industrial, tive uma escola muito forte, né, de gestão. A Thaís e o Rafael vieram do segmento de lojas de shopping center, então, que também é um condomínio. Sim. Então, eles tiveram esse histórico, né, eram empresários também. E aí faz com que você consiga ter esse repertório para gerir. Além da equipe, né? Porque hoje a gente tem mais de 100 condomínios e você precisa ter uma equipe bem qualificada para atender esse público. Então, pessoas que saibam como atender esse público, que saibam se portar perante esse público, que tenha uma visão também ali de o que esse público espera, né? De qual que é a expectativa dele, e é isso que a gente tem feito para conseguir ter resultado E nesse segmento. essa equipe que vocês têm hoje, acredito que é uma equipe grande, é treinamento, capacitação a todo momento, até para que Sim. eles possam estar entendendo ali o dia a dia de como lidar com certos tipos de situações, né? Porque quando a gente vai para um condomínio, vamos dizer assim, que não seja de alto padrão, o que mais a gente ouve é a questão da comunicação, né? A Uhum. falta de comunicação Sim. é onde gera os conflitos, Uhum. né? Acho que 80, 90% dos conflitos que são gerados hoje dentro do condomínio é por falta de comunicação, seja na transparência do envio dos dados do condomínio, né? A questão de prestação de contas, das reformas que vai haver e ninguém avisou ninguém, Uhum. da manutenção tal que eu fiquei sem água, por que que não me Sim. avisaram que ia fazer a limpeza da caixa Uhum. d'água, né? Alguns exemplos assim. E como é lidar, né, com toda essa questão de treinamento de equipe, trabalhando focado no atendimento a esses grandes condomínios, né? Como que vocês gerenciam tudo isso com a Uhum. equipe de vocês? Bom, hoje a gente tem um programa de treinamento, toda terça a gente tem um encontro com a equipe, com toda a equipe, hoje são 25 pessoas, né, 25 síndicos, e a nossa ideia é sempre levar temas que estão pulsantes ali naquele Sim, em momento. alta, né? Então, para você ter uma ideia, no último mês a gente fez uma discussão sobre análise SWOT de todos os Hum, condomínios, para entender, para fazer um planejamento para 2025, do que era prioritário e o que não era prioritário nesses condomínios, porque o nosso foco, a gente tem metas claras que é renovação de contrato, e renovação de contrato por unanimidade e com aumento de honorários. Essa é a meta principal da empresa hoje. E aí, para você atingir essa meta, você precisa ter ali alguns controles que são necessários. sim. E o treinamento da equipe, por mais que sejam condomínios de alto padrão, você obrigatoriamente tem que treinar não só os nossos síndicos, mas também as equipes dos condomínios, tem que estar muito bem treinadas, porque eles que executam, né, as funções no dia a dia. Então, desde, por exemplo, imagine o seguinte num condomínio de alto padrão. Geralmente um zelador de condomínio, você contrata ele e assim, não é por uma questão de preconceito, mas Sim. geralmente ele mora mais nos bairros de periferia.
Sim. E ele está acostumado com um estilo de vida totalmente diferente do que existe lá no condomínio de alto padrão. Então, às vezes, ele chega num salão de festas ou num hall de um condomínio desses e ele fica encantado, porque é um nível de Sim. sofisticação e de Você acabou de luxo. falar, uma poltrona R$ 13.000. Onde que o Exato. cara lá no Que bairro ele, vai ver que ele 13? nunca viu, Sim, ele não sabe, às vezes não sabe nem o que é aquilo. sim, Então, quando ele chega, se você não treina ele para ele ter essa visão de como esses condomínios, ele não vai cuidar dos detalhes, que é a expectativa de quem mora lá. perfeito. E aí você precisa treinar ele para que ele tenha essa mesma visão. Então, muitas vezes, o que esses condôminos esperam? Um nível de serviço parecido com os hotéis que eles frequentam, parecido Boa. com o cruzeiro que ele faz. E aí você tem que tentar trazer essa realidade para esses funcionários para que eles entendam a tratativa que eles têm que dar para os problemas do condomínio. Ao passo que nos condomínios clube, os de classe B para C, já está mais próximo da realidade dele. Então a expectativa é diferente desses condôminos, até pelo valor que eles pagam, que é menor. Então ele está muito mais próximo para tratar. Eu já vi casos de zeladores se tornarem amigos pessoais de condôminos nesses tipos de condomínio, que não é o que acontece Sim. nos condomínios de luxo, né? Então, esse treinamento ele é obrigatório, você não tem como não fazer. E hoje eu digo assim, não só é o tipo do treinamento, na realidade, que é diferente, mas você tem que treinar a oratória, então você não pode ter pessoas falando errado nesse tipo de Falando em condomínio, gíria. falando em gíria. Você tem que ter uma postura adequada para esse tipo de condomínio. Você tem que ter um conhecimento técnico, porque geralmente você está lidando com engenheiros bem-sucedidos, com advogados bem-sucedidos. Então você tem que ter o conhecimento técnico, senão você é engolido pelas Sim. informações deles. E é aí que a nossa equipe faz a diferença, porque como é um mix de conhecimentos, a gente tem engenheiros, tem advogados, tem administradores, contadores, a gente brinca, né, que tem até uma psicóloga na equipe, tem Isso é bom, mesmo. importante. Essa soma de conhecimentos da equipe agregada a esses encontros, a esse dia a dia deles, e ali não tem um sentido de concorrência entre os síndicos ali dentro da Providência, eles se tratam como uma família mesmo. Então, quando um está com um problema, levanta a mão, pede ajuda para o outro, sem melindre nenhum, o outro vai, ajuda, sem nenhum interesse no condomínio do outro. E isso faz com que a força da equipe traga mais resultados, porque por mais que eu, a Thaís e o Rafael, a gente tenha uma experiência maior em lidar com algumas situações, tem situações que às vezes a gente não conhece ainda, ou uma questão técnica a gente não passou. E aí a gente usa também a força da equipe para buscar o conhecimento. Então, hoje, por exemplo, o advogado da Providência, que nos presta auxílio nos condomínios, ele trabalha na Providência como síndico também. E isso, por quê? Porque ele, além de ter o conhecimento jurídico, ele tem o A conhecimento, vivência, né? a vivência prática. Ele não vai assumir uma ação de um condomínio. Não, a gente não é um escritório de advocacia. Ele é o nosso advogado para as dúvidas que nós da Providência temos, Para dar aquela sustentação, para né? dar a sustentação. Mas ele não vai defender o condomínio numa ação, a não ser que o condomínio o contrate como advogado, Sim. que daí é um outro serviço dele com o condomínio. Mas são poucos os casos que isso acontece. E isso faz ter um crescimento da empresa. Mas eu vejo assim, um cuidado que outros síndicos têm que ter, que independente do padrão do condomínio, o treinamento da equipe ele é muito importante. Porque todo funcionário ele tem que saber o que ele precisa fazer. Desde o síndico, do zelador, o supervisor, as pessoas de limpeza. Se eles não têm um treinamento adequado para saber o que eles precisam fazer, eles vão trabalhar errado. E a chance do síndico ter problemas é muito grande, porque quem entrega resultado para eles são as outras pessoas. Sim. Até mesmo fornecedores. Eu já cheguei ao caso de treinar fornecedores em Curitiba sobre como lidar com as finanças da empresa deles. Porque às vezes eles se perdiam nas finanças e aí eles atrapalhavam a entrega de resultado no condomínio. Então, jardineiros, por exemplo, teve jardineiro que eu dei orientação para ele fazer um curso de paisagismo, para saber como cuidar melhor, não só como cuidar da planta em si, mas Sim. como deixar ela agradável ao Uma olhar e tudo poda, né? mais. É uma Como a, coisa. como a poda fica bonita, como combinar plantas Essa época de Natal também, né? Que tem os exato, cortes detalhados, né? Tem que. diferentes, né? Então, esse tipo de situação, quando você leva para esses fornecedores, você também começa a agregar esses fornecedores, porque eles se tornam leais ali
ao teu trabalho. E não tem nenhum tipo de questão ali financeira envolvida. É uma questão de realmente eles gostam de trabalhar com a Providência porque a gente trata eles com respeito, com a devida justiça que eles merecem, né? A gente sabe Sim. quando eles estão cobrando muito ou quando de fato o que eles estão cobrando não vai pagar o custo do que eles precisam executar. Então já chegou o caso de eu falar para o fornecedor que estava cobrando muito baixo num serviço, falar, cara, você não vai me entregar um bom trabalho cobrando isso. Porque é impossível. Eu fiz a conta na hora e mostrei para ele, se você cobrar isso aqui, não paga a tua conta. Daí Que legal. aí daqui a pouco você vai parar de me entregar um bom trabalho porque você não está conseguindo fechar a conta. Então até isso a gente toma esse cuidado porque é o mercado no todo, né? O condomínio, né? O mercado condominial ele não é feito só do síndico, ele é feito de vários braços e você precisa que todos estejam funcionando bem para essa engrenagem funcionar bem e você, numa prestação de contas, numa reeleição, conseguir ter sucesso. E aí, no final, quando você toma uma atitude dessa com o seu prestador de serviço, você, na outra ponta, você tem o seu cliente, que é o condômino. Sim, E aí você consegue entregar para ele um serviço de qualidade, sim. né? Porque o que acontece aí, você indo para os condomínios menores, assim, numa faixa de uma classe social mais baixa, aí o que acontece? O que a gente muito vê aqui no mercado, né? Desculpa. Os síndicos esfolando os seus Uhum. prestadores de serviço, né? Pedindo desconto a todo momento, porque lá na outra ponta o morador acha que a cota condominial tá cara, e Uhum. aí, você precisa cortar custos aí. Daí o síndico, caramba, mas se eu cortar, o que que eu vou cortar aqui? Não Uhum. dá para eu cortar a água, não dá para eu cortar a portaria, as coisas. Então o que que eu vou fazer? Como eu não consigo cortar serviços, eu vou pedir para que eles diminuam o Sim, valor. E aí, o que acontece? Diminui o valor, eles acabam deixando de entregar uma qualidade maior, e aí entra num ciclo vicioso, né? é. Aí é complicado. E é o que a gente acaba vendo acontecer assim na grande maioria. Mas eu fico feliz em ouvir um depoimento desse, né? Do reconhecimento dos profissionais que ali estão atendendo, Sim. porque na outra ponta quem ganha é o morador, É. E né? assim, não que a gente também não Sim, que cobre, não negocie, não né? negocie, mas a gente sabe até o momento onde a gente pode chegar e o momento onde não pode. Por exemplo, hoje, quando eu vou negociar contratos de terceirização de mão de obra, eu tenho a planilha aberta dos custos deles. Sim, Então, quando ele vem com o valor, eu já sei o quanto custa aquele cargo. E eu sei quando ele está cobrando muito abaixo, ele não vai conseguir pagar os impostos que ele precisa pagar, ou perfeito. quando ele está, de fato, cobrando muito. E Sim, eu até falo assim, até quem cobra acima do mercado, eu geralmente, quando trato com eles, eu não digo que eles estão errados. Você está cobrando sim, muito acima do mercado. Mas eu falo para eles assim, mas o que você está entregando de valor agregado a mais do que o outro que está cobrando menos que você? Porque às vezes ele de fato tem valor agregado. Então, exatamente. exemplo, eu peguei uma empresa de mão de obra uma vez que ela cobrava pelo menos 15% acima das outras empresas. Só que a taxa de turnover dela era baixíssima, ela tinha um processo de treinamento rigoroso com os Que legal. funcionários dela, o cuidado com o padrão de uniforme era uniforme de primeira linha, então os benefícios que eles davam de final de ano, cuidado com o plano médico e tudo mais, era muito rigoroso. Então, esse tipo de coisa, quando você para analisar, de fato o valor dele era mais alto porque ele tinha um Sim. cuidado maior. Agora, quando é somente ali uma margem de lucro e ele não entrega nada diferente do outro, aí o custo-benefício não é adequado. Aí sim Então, você negocia. aí você negocia. Exatamente. Mas um ponto importante até que você citou, Reginaldo, dessa questão de como trabalhar a taxa de condomínio, como que a gente enxerga isso lá na Providência. De fato é um desafio, porque a maioria dos condôminos enxerga o condomínio como custo somente. Ele não entende que a taxa de condomínio ela é um investimento que ele está fazendo no próprio bem dele, Sim. para valorização. Então a gente começou a trabalhar isso para demonstrar para os nossos clientes que o valor do condomínio que ele paga é uma manutenção do patrimônio dele. Assim como ele, quando coloca dinheiro no banco, ele não paga taxa de administração para o banco ou para o corretor de valores lá Exatamente. ficar gerindo o dinheiro e trazer uma rentabilidade para ele, a taxa de condomínio é isso. É você pagar para que o teu patrimônio continue se valorizando. E muitas vezes tem condomínios, a gente começou a pegar uma fila de condomínios em Curitiba, que são condomínios antigos de alto padrão, mas que estão um pouco sucateados.
Então, porque tem lá seus 20, 30 anos, mas estão em regiões muito nobres, ali às vezes prédios com 400, apartamentos com 400 metros quadrados, e aí você olha o valor do metro quadrado está baixíssimo desses empreendimentos. E a gente tem um case lá em Curitiba, no empreendimento, onde a gente fez um plano diretor. Esse plano diretor é de mais ou menos 10 anos. E a ideia é passar o valor do metro quadrado desse empreendimento hoje, que está em R$ 4.000, para R$ 16.000. Então, e o valor do investimento que cada condomínio vai fazer lá são 22 apartamentos. Que cada condomínio vai fazer, o valor de retorno dele, uma vez que alcance esse valor de metro quadrado de R$ 16.000, vai ser de 10 vezes o valor que ele vai investir. Então, o síndico também tem que entender esse tipo de conta para demonstrar para essas pessoas, porque eles são inteligentes para entender. Então, quando você demonstra isso e o objetivo, então lá a gente contratou um dos melhores escritórios de arquitetura para fazer todo o plano diretor. A gente começou as reformas pelo que era prioritário. Então, lá a gente começou pela portaria, que precisava dar mais condição para os funcionários, até para controlar mais a segurança. Então, a gente gastou 1.200.000 na portaria. Todo mundo passa na frente hoje e fala, nossa, virou referência na cidade a reforma da portaria daquele condomínio, porque só mexeu a portaria, hein? Imagina porque só mexeu a portaria. Então, só que só nisso já trouxe muito valor agregado. Então, esse cuidado de demonstrar na taxa de condomínio que a conservação, e eu sempre falo para os condomínios, não reduz a taxa de condomínio às custas de manutenção e conservação. Já teve condomínio que eu falei, tire o síndico. Tira o síndico profissional, tire se tem alguém aqui que é tão competente quanto para assumir sem custo, assuma, mas não deixe de fazer a manutenção que precisa, porque essa conta vai chegar. E é bom quando você fala isso, porque ele não tira o síndico, porque ele pensa, não, esse síndico sabe onde tem que ir. E hoje um ponto que eu tenho tocado muito forte, não só nas palestras, mas também com a nossa equipe, são as reduções de desperdício. Então, porque muitas vezes a gente acha que não tem onde tirar da água, da energia, que são contas, geralmente as contas de consumo, elas são o segundo maior custo de um condomínio, né, depois das pessoas, e muitas vezes eles não se atentam a isso, esses custos que estão escondidos. Então, o que a gente começou a trabalhar? Então, energia. Você fazer todas as configurações corretas, você garantir que os equipamentos estão funcionando no momento que precisam, com as manutenções adequadas, você reduz a energia. Aí você negociar, uma vez que você fez tudo isso, você vai e negocia no Mercado Livre ou com cooperativas. A gente chegou ao ponto lá em Curitiba de negociar a energia de baixa tensão com cooperativas a 21% do valor na bandeira verde. Hoje eu converso, a gente estava no evento da Superlógica, estava falando com uma empresa lá, quando eu falei o valor que era o desconto que a gente tinha nos condomínios que a gente atende, ele falou, cara, é impossível. Eu mostrei para ele a conta, ele falou, cara, então você fez uma negociação espetacular, porque pouquíssimos clientes têm essa condição com essas empresas. Água, então de como tratar melhor o consumo de água, tem muitos condomínios em Curitiba que a gente colocou poço artesiano, e viu que tinha potencial, fez o cálculo do investimento. Gás, a gente tem um condomínio lá que a gente trocou o sistema de aquecimento de água para sistema de biomassa, de biocombustível, e a gente reduziu nisso quase 70% do custo mensal com aquecimento de água. Então, nesse condomínio especificamente, a gente está falando de quase 50 mil mês de redução de custo de aquecimento de água. Então, você olhar para essas coisas que às vezes você acha que não tem solução, mas às vezes tem uma solução no mercado que você só não sabe ainda ou não conhece, é muito importante. Funcionários, ele bem treinado, ele sabe o que ele precisa fazer, faz no tempo certo, você não precisa ficar contratando pessoas a mais do que o necessário. O consumo por exemplo, uma servente de limpeza bem treinada, ela vai consumir menos material, eu vou precisar de menos pessoas, porque ela vai saber o que precisa fazer, ela vai manter a conservação bem feita, e aí os condôminos vão ficar satisfeitos. Então, tudo isso, quando você trabalha esses conceitos de gestão de desperdício, né, que é a metodologia Lean que tinha na indústria, você consegue fazer com que você ou mantenha a taxa de condomínio estável ou reduza até mesmo a taxa de condomínio. A gente já conseguiu cases lá de redução da taxa. Então, esse acompanhamento é importante, porque é o que faz, no final, você ter uma renovação de contrato com aumento de honorários. Porque a Thaís sempre fala, você chegar numa assembleia e contar uma história triste para aumentar seus honorários, ninguém vai aprovar. Agora, quando você demonstra resultado e que os seus honorários são pagos com as economias que você traz, aí eles aumentam.
A outra meta que a gente tem na Providência é pagar os nossos honorários com as economias que a gente traz para os condomínios. E geralmente, quando a gente pega um condomínio novo, o mato tá alto. Você tem muita coisa para fazer Sim, ali que, às vezes, uma foiçada que você dá, que a gente brinca, já corta muita ameniza, coisa, já né? ameniza. Mas você tem que ser constante, porque isso te reelege no próximo mandato. Mas depois é uma briga com você mesmo. O que você agora vai conseguir fazer de diferente para o teu próximo mandato? Porque você já Sim. renovou a primeira vez. Então, são coisas que a gente fica trabalhando sempre para conseguir ter sucesso nesses condomínios que a Que é gente o, administra. que é o famoso aquilo, né? Você pegou o cargo de um síndico anterior, você chega lá e você fala, opa, você trabalhou o primeiro ano, ó, eu só arrumei a casa, Sim. né? Arrumei tudo aquilo que estava ruim, Uhum. vamos dizer assim. Só que você tem um ano aí para dar início, para já mostrar alguma coisa de valor que você trouxe e para providenciar, né, o seu próximo mandato. Ó, Sim. isso daqui em um ano eu já consegui resolver isso, amenizei todos aqueles problemas da gestão anterior. Nesse segundo ano, eu já implantei coisas novas e para eu implantar isso daqui, que é um projeto maior, eu preciso de mais 2 anos, Exato. que é o que a gente vê, né, as questões na nossa política em si, Uhum. né? Você que está aí assistindo, está gostando aí do conteúdo, não deixe de curtir aí a nossa página, se inscrever no nosso canal, compartilhar todo esse conteúdo aí para os seus grupos de WhatsApp, os grupos aí de síndicos que tem aí espalhados em todo o Brasil, os grupões de moradores também, porque acho que isso é importante também o morador ter ciência de como que funciona a gestão condominial para que facilite até o seu trabalho aí no dia a dia, né? Então, compartilhe todo esse conteúdo e não esqueça de ativar o sininho aí também, para que você possa receber aí todas as recomendações aí do YouTube e todo o nosso trabalho do Pod Síndico aqui com você. E a questão da comunicação, né? Que é uma. Porque assim, a gente, voltando aqui para o nosso condomínio do dia a Uhum. dia, né? A gente tem lá os grupos de WhatsApp, a gente tem lá as telinhas lá dos Uhum. elevadores, né? O sistema da própria administradora. Como que é a comunicação com esse tipo de público, né? Não sei, acredito que eles não têm o grupão de WhatsApp lá, onde está todo mundo lá gritando, falando, né? Brigando com o síndico. Não sei, né? Você vai esclarecer aqui pra gente. Mas como que é essa questão da comunicação com esses empreendimentos, Amaury? Então, o grupão do WhatsApp acaba tendo. Tem? Tá. Ô, glória! Alguns não, Como diz o Ordilei. alguns não têm, alguns as pessoas não querem, mas muitos deles têm. É uma questão de sociedade. Criar o grupo do WhatsApp, ele muitas vezes para eles é a comunidade que eles criam, né? E é um desafio, porque o problema do grupo do WhatsApp é que nós não participamos de nenhum. Então Sim, é uma postura até por uma questão de responsabilidade. Eu não sei se a gente foi indicar, teve um parecer de um advogado uma vez que falou: ó, vocês dentro do grupo do WhatsApp do condomínio, onde vocês não têm controle, vocês são os síndicos do condomínio, representante legal. Então qualquer situação que aconteça internamente nesse grupo, vocês vão trazer problema para o condomínio porque você está inserido nele. Então, o não participar é para que a gente, numa discussão mais acalorada que possa acontecer, a gente não. Porque você não vai conseguir mediar aquela discussão no WhatsApp. As pessoas não estão se vendo ali, não é físico. sim, Então, isso pode gerar um problema para o condomínio. Então, você ficar afastado, ele te ajuda. Só que o afastado do WhatsApp não é você não utilizar o WhatsApp. Então, hoje a gente se comunica através de grupos onde o síndico manda comunicados, e aí são para comunicados geralmente mais rápidos, né? Porque o sim. portão deu um problema, então já estamos trabalhando, o técnico já está chegando, você já avisa muito mais rápido. Eu sempre brinco. Se avisar que deu um problema com a distribuidora de água e faltou água no condomínio. Então você avisa ele com antecedência, às vezes ele está em outro local, que ele está na casa da sogra, ele pode tomar um banho lá, tá com as crianças lá, já dá banho nas crianças lá e não vai precisar chegar em casa e ver que não tem água. Então esses cuidados, eles são importantes. Só que comunicação em condomínio, eu digo que o dia que alguém descobrir a chave mágica para resolver a comunicação em condomínio, essa pessoa vai ganhar muito dinheiro. Porque eu acho que é o calcanhar de Aquiles da maioria dos síndicos, da maioria das empresas, porque cada condomínio ele é diferente do outro, a forma de comunicar. Então, vou dar um exemplo. No condomínio de alto padrão não funciona aplicativo e nem tela de elevador. Eles não querem uma tela de elevador, uma tela nos elevadores, porque geralmente são elevadores
mais bem elaborados, digamos assim, mais luxuosos, e uma tela ali eles acham que deprecia. Deixa feia, né? Deixa feio. A gente já teve casos de a gente levar a tela, deixar um período de teste e eles mandarem tirar porque não gostaram. Eles acham que parece muito com um prédio comercial. Ao ponto que eu tive um condomínio que eles falaram, não, a gente quer a tela, só que não é com nenhuma empresa. A gente vai comprar a tela e vamos administrar nós mesmos o conteúdo. Porque eu não quero anúncio nenhum no elevador, eu quero só comunicados do condomínio. Então, o papel no elevador é um cuidado que a gente tem que tomar. Então, você colocou um papel, mas ele está bem impresso, ele está com qualidade ali, aquela impressão, ele não tem nenhum erro ali, porque a hora que você coloca aquele papel no elevador, tem um visitante chegando e ele olha para esse tipo de situação. Então, desde um prédio, desde o tipo de comunicado, eu nunca vou colocar num prédio desse um comunicado dando bronca nos condôminos por um descumprimento de normas, porque tem outras pessoas que vão estar visualizando. Então, geralmente a gente coloca nos elevadores de serviço, coloca como orientações gerais até para as empregadas que estão usando ali de lixos, essas coisas, mas no elevador social a gente toma um cuidado de quando tem e quando tem como administrar aqueles comunicados. E assim, os aplicativos, por que eles não gostam? Geralmente eles não acessam. O público de alto padrão, ele entende que a comunicação tem que ser mais customizada. Então, mais personalizada, personificada, né? Sim. Então, se você fala para ele, ó, a segunda via do teu boleto você vai conseguir no aplicativo. Se for a secretária dele, ele vai no aplicativo. Agora, se é ele que vai buscar, ele não quer ir no aplicativo para pegar. Ele te manda uma mensagem, ele pede para você. E geralmente a gente acaba atendendo esse tipo de solicitação porque você está tendo um contato com ele ali. Não é sempre que ele te procura. O próprio WhatsApp, quando ele manda uma mensagem, eu não tenho como pedir para ele, entra no aplicativo e abre um chamado. Ele não vai parar para fazer isso. Ele já está te mandando, ele já está te avisando que ele precisa ali. E aí o trabalho é você resolver e dar o retorno para ele que já resolveu. Então, esse público, ele quer uma personalização do atendimento. Assim como ele gosta do serviço de concierge e tudo mais, você tem que tratar ele de uma forma diferente. Quando você tem públicos muito maiores, que são casos dos condomínios clube, não tem como você personalizar o atendimento para cada morador, porque senão você tem que ter uma pessoa só para atendimento. Sim. Então, por isso que você usa ferramentas mais com processos mais padronizados para que tenha um atendimento mais de escala. Mas nesse público não tem como, é bem pessoal esse atendimento. Perfeito. E a comunicação em si, hoje a gente tem uma pessoa na equipe só para comunicação. Então é um custo interno nosso de back-office que é uma pessoa só para formular comunicados, para estudar como mandar comunicados, para criar frequência de planejamento de comunicados. Porque muitas vezes, na correria do dia a dia, você está resolvendo as coisas e você esquece de falar o que você está fazendo. Eu brinco sempre, a galinha não basta botar uva, ela tem que cacarejar. Cacarejar, E exatamente. muitas vezes a gente não tem coisa pior do que tem um problema no condomínio, você já está resolvendo, você já fez o orçamento, você já está adquirindo, ou às vezes você já comprou, só está esperando chegar, e aí o condômino coloca no grupo ou ele reclama com você que está com problema. E qualquer resposta que você dá naquele momento, mas você diga, ó, já comprei, tá aqui a nota, tô só esperando chegar. Parece que foi reativo. Então, quando você comunica antes o que você está fazendo, opa, tem alguém cuidando do meu condomínio. Sim. Então, eu não preciso ir lá comunicar ele porque ele já está cuidando disso. Então, e a comunicação não antecipar, né? Se antecipar. E a comunicação não é só essa questão de mandar mensagem ou mandar um comunicado. Às vezes é até na própria área. Tem um problema ali que está com, sei lá, estragou alguma coisa naquele setor. Você coloca uma comunicação oficial ali de que você já está tratando, que aquilo ele está com problema e você já está tratando. Assim como você vê em shopping center. Você não tem áreas que às vezes está com problema, tem uma plaquinha ali, já está em manutenção. A pessoa sabe que você está tratando aquele problema. Então, quando você cuida dessas questões de forma proativa, você resolve o problema. Então, hoje o nosso foco lá tem sido como ser cada vez mais proativo na comunicação. Porque aí, quanto mais proativo, menor a chance de eu ter problemas. E aí, a forma de ser proativo vai ser de acordo com cada condomínio, com a realidade de cada condomínio, para poder entregar. Nossa, eu fico vendo assim, você comentando, né? E aí me vem vários insights assim na cabeça, vem inclusive várias pessoas, né? Vários síndicos que a gente trabalha, síndicos que a gente conhece do meio. E uma coisa eu
tenho a certeza, né, que se o síndico ele hoje não procurar a sua qualificação, a sua capacitação para adquirir conhecimento e esse conhecimento formar equipes também, porque Uhum, se ele quer atuar de forma profissional nesse mercado, sim. ele tem que ter equipe, e equipe bem treinada. Uhum, Não pode ser equipe que vá lá e faça de qualquer jeito, porque querendo ou não, essa equipe está representando ele ali no final, exatamente. né? Então, eu te pergunto, né? Qual, a gente sabe, né? Mas é importante ouvir de um profissional do seu gabarito, né? Da expertise que você tem, juntamente com toda a sua equipe, qual a importância hoje da capacitação, da busca pelo conhecimento para os síndicos que já estão atuando e para aqueles que querem entrar nesse mercado, Amaury? Eu digo que, assim, eu não vou nem usar a frase sobre a capacitação diretamente, mas eu vou usar uma frase que eu ouvi há muito tempo de um mentor que eu tive quando eu comecei minha carreira. E ele falou assim: o dia que você não buscar mais conhecimento, a tua carreira parou. Você nunca mais vai receber um aumento, você nunca mais vai prosperar na tua vida. É, buscar capacitação, buscar conhecimento e conhecimentos de diferentes fontes, isso é o que faz você prosperar na tua vida. Primeiro pessoalmente e depois para a tua profissão. Então, eu vejo da seguinte forma, principalmente. Hoje nós temos muitos eventos do segmento condominial Sim. e que eu acho muito importantes, porque principalmente eles em várias cidades, porque nem todo mundo consegue se deslocar para quem está no norte, nordeste, não consegue sempre se deslocar aqui para o sudeste e para o sul. Nós que estamos em Curitiba é mais fácil ir para Florianópolis, vir para São Paulo participar dos congressos e tudo mais. Agora, você fazer esses deslocamentos maiores é mais difícil. Então, é muito importante que continue existindo. Só que eu sou um pouco, não é cético a palavra, mas eu sou um pouco criterioso com o tipo de evento que eu participo. Sim. Porque tem muitos eventos hoje também que sempre falam da mesma coisa. E hoje tenho evitado até palestras onde ficam reclamando dos condôminos. Onde os síndicos só vão lá para falar mal de condômino. Porque o problema não são os condôminos. Exatamente. Assim, Eu eles vejo assim sempre, também. sempre vão existir, os condôminos. E eles E sempre. graças a Deus que eles E graças a existem, Deus que existem. né? E a gente sempre fala na Providência: se não tivesse o condômino chato, não precisava ter o síndico profissional, porque qualquer Exatamente. pessoa gerenciava. Porque não teria conflito lá para gerenciar. Então, assim, essa busca por conhecimento não pode ficar restrita só a esses congressos da área de condomínio. Você tem que buscar conhecimento de área financeira no mercado financeiro. Então, por exemplo, esse ano eu participei de um congresso da XP. Para eu entender, por exemplo, hoje eu tenho um levantamento lá do quanto a gente gera de recurso dos condomínios, que estão em fundo de reserva ou em outros fundos. Eu vou manter na poupança esse recurso, Né? que não vai nem pagar a inflação. Os seus condôminos vão brigar com você. Então, assim, hoje eu Tem tenho que entender, né? empreendimentos lá que eu coloco de fato Em coloco ali aplicações, investimentos em investimentos. aplicações. E aí, assim, mas é só colocar na aplicação, fala para o administrador aplicar num fundo. É. Mas qual é o fundo? Qual a liquidez? Qual a rentabilidade que ele está dando? Então você tem que entender disso. Questões de gestão. Esse ano, por exemplo, eu fiz uma imersão na G4 Educação, onde foi caríssima, caríssima no sentido de Sim. recurso financeiro, mas foi muito valoroso, né, os insights que teve lá. Mas eu peguei coisas de outros segmentos, tinham muitas pessoas participando, questões que eles trouxeram que eu levei para a realidade de condomínio. Então, você buscar esse conhecimento em outras fontes, ele faz com que você tenha ideias novas para trazer para os condomínios. Porque se a gente ficar participando sempre dos mesmos eventos, falando das mesmas coisas, você não vai agregar em mais nada. Porque, querendo ou não, muitas vezes os palestrantes se repetem, muitas vezes o tema. Ano passado eu tinha ido em 4 congressos que tinham o mesmo palestrante. Ele falou do mesmo tema nos 4 congressos. Não que ele estivesse errado, porque ele estava em 4 praças diferentes, tinham públicos diferentes, mas eu, que pude ir nos 4, não fazia sentido eu ouvir 4 vezes a mesma coisa. Então você tem que mesclar. Hoje eu falo assim: no lugar de você gastar todo o seu recurso para ir só em congresso de condomínio ao longo do ano, escolha congressos para você ir e faça um mix com outros tipos de congressos. Então, Perfeito. quando você busca isso, por exemplo, agora, final de semana, vai ter um congresso gigantesco que vai ter aqui em São Paulo, que é o G4 Valley. São 3 dias de conhecimento de várias áreas de gestão.
e vários insights que você pode ter para levar não só para os condomínios, mas para sua empresa, porque mesmo um síndico profissional que atua sozinho, ele tem uma empresa. Sim. Que talvez ele é o único funcionário, mas ele tem que entender que ali tem um custo, que tem que dar lucro também, tem que ter uma forma dele perpetuar aquele negócio, porque senão, se ele fica doente, o que acontece com a renda dele? Ele vai renunciar em todos os condomínios? Então, essas coisas que as pessoas às vezes não param para pensar e fazem total diferença. Então, essa busca por capacitação, busca por conhecimento, ela tem que acontecer a todo momento. Perfeito. E eu sempre brinco, né? No lugar de você ficar vendo o videozinho no TikTok de uma pessoa dançando ali que não vai agregar nada na tua vida, começa a seguir pessoas que trazem conteúdo, começa a fazer um curso, começa a seguir, a escutar podcast, por exemplo, como é o caso aqui, que tem muitas pessoas que passam por aqui com várias informações importantes de mercados diferentes, que o Brasil é tão grande que às vezes vem pessoas aqui de outros mercados que você vai... Ele está passando por uma questão que às vezes você não passou ainda, mas vai passar. Então é importante você começar a moldar a tua forma de buscar conteúdo para melhorar a tua entrega. E assim, né, o que a gente tem que entender é que o condomínio, seja ele residencial ou comercial, é onde estão as pessoas, e as pessoas estão em todos os segmentos, né? Temos médicos, engenheiros, advogados, todos moram em condomínios, e a grande maioria mora em condomínio hoje no Brasil, ou se não moram, trabalham em condomínio, né? Sim. Então, é importante que você frequente vários ambientes, porque você vai estar falando ali a linguagem, você vai ter até assunto, né, para trocar, né? Hoje, para você ter uma ideia, Reginaldo, tanto eu quanto o Rafael e mais pessoas da equipe, nós temos um grupo, ele tem no Brasil todo hoje, mas ele é um grupo norte-americano chamado C12, que é um encontro mensal de 12 empresários, então são turmas, né? Então eu participo de um grupo que são eu e mais 11 empresários, e tem uma pessoa que faz a mediação. E nós temos temas que todos os meses vem temas dos Estados Unidos já programados, e ali tem um foco na questão pessoal, na questão espiritual e no negócio. Então ali você tem às vezes informações tão importantes, e eu tô numa roda de conversa lá com empresários de segmentos que faturam 300 milhões ano. E você tá ouvindo a pessoa falar, dando um exemplo da experiência da empresa dele, e você capta aquela experiência. São situações que são muito importantes. Então, é um grupo, esse grupo especificamente, você aprende com muitas pessoas diferentes. E você fazer parte daquele grupo, você começa a participar de uma roda de conversa dele, daqui a pouco você começa a participar de um grupo de trabalho com ele, que você consegue pegar muitas informações do que eles fazem de diferente para trazer para o teu negócio. E hoje, até um ponto que foi um aprendizado, não só da indústria, mas de conhecimento que eu adquiri fora da área de condomínios, que eu falo para muitos síndicos, quando eles vêm me pedir dicas, né? O que eu faço, Amaury, para ter uma empresa parecida com a Providência? Fala, primeira coisa, você já separou os custos da tua empresa? Aí ele, não, mas que custo? Eu falei, teu salário primeiro, teu prolabore, porque você não... O que você ganha não é lucro. É um custo para a empresa. Você é um custo para a empresa. Então, assim, você tem um prolabore definido, o quanto você precisa ganhar de fato para o teu custo de vida ali, o quanto representa o teu trabalho. Não tem. Então, a primeira coisa, você tem que separar isso. Sim. Tua vida pessoal da profissional. Depois você vai ver os outros custos, e você tem que definir quanto você quer ter de lucro na tua empresa. Porque se um dia você ficar doente, você tem que ter o recurso suficiente para colocar outra pessoa no teu lugar para tua empresa continuar funcionando. E as pessoas não pensam nesse tipo de coisa. Eu vejo hoje, eu já vi empresas de síndico que não tem esse pensamento, que não tem divisão de prolabore. Hoje na Providência, eu, a Thaís e o Rafael, nós temos nosso prolabore pelo trabalho e temos o lucro da empresa, que nem sempre vem para nós. Muitas vezes a gente reinveste o lucro da empresa na própria empresa, em mais conhecimento, em treinamento. Exemplo, a gente foi para o evento da Porter, a gente levou toda a equipe. Eu estava lá, eu vi, achei incrível. Então, assim, é um custo para a empresa, mas é importante eles também irem lá ouvir, não só a nossa palestra, tá lá prestigiando, mas ouvir outras pessoas falando também. Então, é um reinvestimento na empresa que você faz. E eu não vejo muitos síndicos pensando nisso. E é um erro, porque... Ganha 10 e gasta 10. E aí, como que ele faz para ter teoricamente o lucro? Pega mais condomínio.
mas às vezes não está preparado para ter aquele condomínio a mais, daí perde outro, aí fica aquela bola de neve, né? Entra um, sai um, entra um, sai um. E nunca consegue se manter nos condomínios. Sim. Então, esse gerenciamento financeiro, eu digo assim, se um síndico quer começar a ser empresário do segmento condominial e ser síndico mesmo, comece fazendo um curso de gestão financeira. Que aí você vai entender como funciona o financeiro da tua empresa, síndico, e você vai também conseguir ajudar isso nos condomínios, porque se você não conhece de financeiro, você não consegue gerir um condomínio também. Você não Então isso consegue... ajuda para os dois lados, para o Não... teu cliente final e para o teu próprio negócio. Exato, não consegue cuidar da empresa dele, como que vai cuidar Do do condomínio. condomínio, né? Não tem como, né? É complicado, né? Agora, uma das coisas que eu estava vendo aqui é a questão da segurança desses condomínios, né? A gente nem entra muito nos detalhes, até por questão de segurança também, Sim. né? Mas como que essa questão com os fornecedores, Uhum. entrega, né? Eu estava até pensando aqui, né? Eu falei assim, não, eu não vou perguntar isso, que é sacanagem, Uhum. mas é um momento hilário, né? Uhum. Como que é o cara lá do 81º andar pedir uma pizza, né, meu? Como que vai entregar essa pizza para ele? Assim, só para a gente ter uma dimensão de como lidar com algumas situações para Sim. empreendimentos nesse porte, né? Porque não é uma realidade comum, né, no setor Uhum. condominial. Então, hoje você, com essa experiência que você tem em atender esses empreendimentos maiores, né, de alto padrão, não Uhum. somente de alto padrão, mas empreendimentos aí que a gente está falando aí, são 81 andares, né, Tem o andares. condomínio maior que você atende em Sim. Balneário, né? Então, imagina, né? A gente está aqui na sede aqui da Abrasconde, aqui com você aqui no estúdio aqui da Abrasconde. O nosso prédio aqui tem 17 andares. Uhum. 81, vamos colocar mais uns 4, 5 prédios um em cima do outro aqui. Olha o tamanho que vai ser esse negócio É aqui, né? gigante. Então, como que é lidar com esse tipo de situação, Amaury? Então, a segurança tem dois lados, né? Esse é um caso que eu vejo que envolve segurança e envolve serviço. Sim, Então, por exemplo, uma entrega. E assim, imagine, hoje, principalmente em muitos desses condomínios, você não tem só a entrega do iFood, você tem entrega de compras mesmo. De compras, desde compras de mercado, mercado. porque às vezes eles não vão no mercado, eles já pedem direto pelo aplicativo e chega tudo no condomínio. Você tem, às vezes, lojas de grandes shoppings de marca que Sim, mandam os produtos para lá, para a pessoa já diretamente, e você tem as entregas da iFood. E o que a gente entende hoje? Nesse padrão de condomínio, eu tenho que facilitar a vida do condômino também. Então, quando a gente fala a questão da taxa do condomínio, mas em muitos desses condomínios eu tenho um concierge. Ou eu tenho uma pessoa ali que o foco dela, em determinado horário, é só fazer as entregas. Chega uma perfeito. encomenda, leva. Porque isso, além de um serviço agregado, que a pessoa está lá no conforto da sua casa e vai receber a pizza ou a encomenda diretamente no conforto da sua casa, você evita também um problema de segurança. Porque às vezes Sim, essa pessoa descer, receber lá na portaria direto do entregador, pode expor ela. sim, E quando é o próprio porteiro ou o próprio vigilante que faz o recebimento já desse material, ele tem um protocolo de como seguir, ele vai seguir o mesmo padrão todas as vezes. Então, envolve uma questão de agregar serviço e de cuidar da segurança. Então, esse é um ponto importante para as entregas. E aí, do 81º andar, se todo mundo descer ao mesmo tempo para pegar, não tem como. Então, por isso que esse serviço de fazer entendi. a entrega, de você conseguir moldar horários, inclusive, você consegue melhorar essa perspectiva deles. Então, eles veem como um valor agregado nesse serviço. E eu tenho empreendimentos em Curitiba de 9 andares, onde também isso acontece. Sim, De 9 andares e 9 apartamentos de luxo, o sim, empreendimento onde o condomínio não desce para pegar. Eu tenho um vigilante ali, que além de ser vigilante, um dos papéis dele é pegar o material, colocar no elevador. Muitos desses condomínios a gente tem até um carrinho bem feito ali para deixar no entendi. elevador já para fazer a entrega e o condômino pegar um carrinho design até muitas Que legal. vezes, porque é um serviço que ele espera. E assim, eu já vi casos, no começo a gente pensava, tá, mas pô, eu vou colocar uma pizza no elevador, é ruim ficar fazendo esse controle. Mas hoje eu vejo pelo meu lado mesmo, no empreendimento que eu moro hoje, nós somos em 16 apartamentos e eles colocam no elevador para eu pegar. Eu não desço pegar lá com, com o entregador, nenhuma encomenda.
Sempre eles esperam até a gente estar em casa para nos entregar, por exemplo, se for um Mercado Livre, alguma coisa assim. Então, se nós queremos esse tipo de serviço, imagine quem está lá, né? Sim. Então, esse é um ponto importante. Então, pensar em como entregar serviço, como melhorar a experiência dele com essa situação. Aí a segurança já é um outro cenário que também envolve outras situações. A segurança ela tem um tripé muito claro, né? Que são os equipamentos, que são os procedimentos e que são as pessoas que estão envolvidas, desde o morador, os funcionários e tudo mais, inclusive o síndico. Hoje nós na Providência, a gente tem um cuidado com a situação de segurança muito forte. Então a gente tenta em praticamente todos os condomínios fazer um projeto de segurança, elaborado mesmo com um consultor de segurança, uma pessoa que tenha conhecimento desde a criminalidade, as formas com que as pessoas invadem os condomínios. Claro que com o tempo, depois de fazer muitos desses projetos, né, em conjunto com essas empresas, a gente também ganhou mais experiência para pensar, né, e discutir com eles. Mas empreendimento de alto padrão já começa com um projeto de segurança oficial. Não é o fornecedor da câmera que vai me dizer qual câmera vai ter lá. É um consultor de segurança que vai me dizer a câmera ideal para esse cenário é isso, tem que ter uma câmera aqui, uma câmera ali, um projeto com planta baixa, executivo, com quantos metros aquela câmera performa bem, porque muitas vezes, vamos economizar nas câmeras, aí coloca uma câmera de frente para outra, mas a 40 metros uma da outra. À noite você não vai pegar nada. Então, tem que ser com menos espaço, menos espaçadas. Então, no lugar de 40 com 15 metros, aí vai pegar bem o posicionamento dela, as inteligências artificiais que tem hoje, né, das câmeras. Sim. Então, esses equipamentos eles têm que ser adequados para a realidade do condomínio. E esse projeto de segurança é importante, porque nem sempre o mesmo equipamento de um condomínio vai ser o ideal para o outro. Exemplo, nós administramos também condomínios de casas em Curitiba de alto padrão. E muitas dessas casas elas estão em regiões, em bairros nobres, e muitas vezes elas não fazem divisa com outros condomínios ou com a rua diretamente, às vezes são com bosques, porque é para ter uma vista melhor e tudo mais. E para não ter risco nesse bosque, eu tenho condomínios onde a gente coloca câmeras em infravermelho, para inteligência artificial já pegar uma fonte de calor ali de um humano que está andando naquele bosque, já avisa a portaria, o vigilante já desce para verificar o que está acontecendo, para evitar que algo aconteça. Então, esse ponto tecnologia ele é importante. E hoje eu vejo assim, não é sair comprando qualquer equipamento, é fazer um projeto mesmo de segurança para você ter os equipamentos corretos e que sejam funcionais para aquilo que precisa. E não adianta colocar num condomínio, às vezes, 100 câmeras e colocar uma telinha pequena para o porteiro ficar acompanhando, porque ele não consegue administrar isso. Como, então, né? você tem que dimensionar isso da forma correta. Os procedimentos de segurança. Então, para cada tipo de condomínio, você tem procedimentos diferentes. Então, hoje nós temos na nossa carteira empreendimentos com Airbnb, que nós fazemos inclusive conversão de hotéis para empreendimentos residenciais com locação por curta temporada. É um tipo de segurança, é um tipo de procedimento, porque eu tenho muitos hóspedes. Então eu tenho que ter uma forma de ter um controle desses hóspedes, ter garantia que os hóspedes corretos. Eu tenho um condomínio lá onde a chave do apartamento somos nós que fornecemos, porque ela é uma chave igual de hotel. E eu tenho todo um protocolo para entregar essa chave para o hóspede que chega. Então, o aviso antecipado das operadoras, eu tenho um software que eu controlo inclusive, a ocupação daqueles apartamentos, para saber se eu estou com hóspede, se ele já fez check-out, já fez o check-in. Então, esses protocolos, eles são muito importantes. Por exemplo, prédio comercial. Nós temos prédios comerciais lá que tem grandes empresas. Então, você tem funcionários entrando, você tem clientes entrando, você tem o condômino entrando. Então, você tem que dimensionar pelo local, o local correto que cada um vai entrar, qual o tipo de acesso que você vai dar. Um dos grandes empreendimentos que a gente administra em Curitiba, ele é um complexo médico, feito pela Cirela. Para você ter uma ideia, uma sala comercial lá de 27 metros custa mais de 1 milhão. Que para os padrões, talvez em São Paulo seja um pouco mais comum, mas para os padrões de Curitiba é alto, né, o valor. Então, você tem médicos lá que estão nessas clínicas que atendem clientes de alto poder aquisitivo também, porque para ele estar naquele empreendimento ele tem que cobrar alto ele não atende o plano médico. E às vezes você tem protocolo, inclusive, para personalidades. Às vezes vai uma personalidade ser atendida por aquele médico, que ele é o maior especialista naquele assunto e ela quer ser resguardada. Então, você tem protocolo até de
por onde ele vai Recepcionar, passar né? quando chegar, de não parar na recepção. Então já nos avisa, a gente já faz o pré-cadastro quando ele chegar, é acompanhado. Então são esses processos, tem que entender o perfil do condomínio, a expectativa do condomínio, o público do condomínio, para você elaborar ele de uma forma correta. E as pessoas é o treinamento. Então, desde os funcionários, exemplo, esse empreendimento médico, a maior parte das pessoas entram pelo estacionamento, porque você deixa o carro lá, você sobe pelo estacionamento, não é pelo porte-cocher que a gente tem Uhum. na entrada do condomínio, embora eu tenha lá um vigilante, um receptivo para a pessoa desce do carro, abre a porta, ela vai para a recepção ser atendida. Mas lá, 80% entra pelo estacionamento. Esse estacionamento, para você ter uma ideia, eu não contratei nenhuma empresa operadora. Quem dita as regras do estacionamento não é a operadora do estacionamento, é o próprio condomínio. Então lá, desde do funcionário que vai atender, a cordialidade com que ele vai atender, a gente não aceita cara, querido, é senhor, senhora, por favor, por gentileza. Então o treinamento até da forma de atendimento, que é o primeiro contato que ele vai ter com o condomínio. E quando ele entra, ele é recebido e é levado até o elevador, você aperta o botão do elevador, aí a pessoa sobe até a recepção, é atendida. Então, todo esse contexto de treinamento faz com que melhore essa percepção. E tem que ter esse treinamento te ajuda também a cuidar da questão de segurança, porque nem todo cliente que está chegando ali, também ele está chegando como cliente, às vezes ele está chegando para se aproveitar de uma determinada situação. E se você sabe bem como atender esses protocolos, você consegue resolver eles com facilidade. Então Fantástico. é um desafio cada um deles, mas você tem que ter esse tripé muito bem definido. E aí, quando você aplica eles, é difícil de dar problema. Mas, assim, nunca nenhum protocolo de segurança ele é 100%. Porque enquanto a gente está lá pensando em administrar com várias coisas, o bandido ele está o tempo todo pensando em como invadir, né? Sim, Então, se eles conseguem invadir um banco, imagine um um condomínio. condomínio, né? Então, você tem que minimizar as possibilidades. Vai mitigando aí os riscos, né? Exato. Mas assim, olha, pessoal, vocês que estão aí nos acompanhando, né? Não esqueça aí de deixar o joinha, curtir aí a nossa página, compartilhar esse conteúdo. Olha a experiência, olha os relatos que estamos trazendo aqui para vocês. Então, para você que não é síndico, que é o morador, ou que é. Eu costumo dizer o seguinte: uma vez eu ouvi de uma pessoa, não vou falar quem é aqui, mas é familiar, Uhum, né? Quando eu falei para ele isso lá 20 anos atrás, que eu saí também da empresa uhum. e fui trabalhar com condomínio. Como assim? Você vai ser síndico, meu? Síndico, e síndico é profissão? O síndico, você vai ganhar como síndico? Não entendi isso, né? Então imagina você aí que falou isso para mim lá atrás, tá assistindo esse programa, eu vou mandar o link para você, né? Manda mesmo. Imagina tomar conta de condomínio. Olha os critérios, todos os procedimentos, todos os cuidados que tem que se ter, né? E isso, Amaury, você começou, né, há 6, 7 anos, né? Vamos colocar assim atrás. Olha a expertise que você tem hoje, olha a experiência que você tem, né, de estar levando tudo isso para o seu cliente, né? E, meu, eu tô aqui, eu já era fã de vocês, né, da Legal. Thaís, da equipe toda lá, e aí conhecendo mais a fundo agora o trabalho de vocês, tiro o chapéu, estão de parabéns, né? Obrigado. Estamos chegando quase ao final aí do nosso programa, né? Estamos chegando aí, já passamos aí de 1 hora e 10 minutos aí de programa. E aqui passa rápido mesmo, Passa. mas ainda tem Quando a algumas conversa é boa, coisinhas. passa rápido, né? Mas tem umas 2, 3 perguntinhas aqui que não quer calar, né? Uhum. A questão da responsabilidade ambiental, sustentabilidade, a gente ouve muito esses critérios hoje, né? As questões ambientais. Como lidar com esse tipo de. Como que vocês fazem lá a questão de, Uhum. por exemplo, reciclagem? Você comentou aqui, inclusive, sobre o Mercado Livre de Energia, que isso está começando aqui em São Uhum. Paulo também, tá, né? Principalmente nos condomínios residenciais. É, qual o trabalho que vocês fazem assim de diferenciais para esse tipo de condomínio, né? A Uhum. questão de reciclagem, Mercado Livre de Energia, é, é, placas de energia solar. Uhum. Como que é? Como que funciona tudo isso? Bom, placas de energia solar é algo que já está assim bem
passado, né? Sim. Mas a gente foi pioneiro em Curitiba. Não sei se no Brasil, eu nunca falo que do Brasil, porque eu não sei, Sim. às vezes alguém fez também. Mas lá nós começamos a implementar os primeiros projetos de painéis solares com subsídio da Copel, que é a concessionária de Sim. energia. Então a gente participou de uma licitação pública que eles lançam, que era muito focado em empresas e ONGs, empresas sem fins lucrativos, e a gente conseguiu subsídios. Teve um condomínio lá que a Copel investiu R$ 300 mil no condomínio em painéis solares e foi a custo zero, tudo subsidiado. Então hoje a gente já tem, em todos os condomínios que é possível ter painel solar e que traga a rentabilidade necessária, a gente já colocou. Muitos deles não cabem painel solar, porque às vezes uma torre só você não tem área, porque principalmente condomínio de alto padrão você tem a cobertura, você não tem área física para colocar painéis solares. Então é um desafio. Mas a gente foi para cooperativas de energia, que eu já tinha falado, né, que a gente conseguiu boas negociações. E aí, quando eu fiz a negociação, é importante os síndicos entenderem. Muitas vezes ele vai lá e negocia só o contrato de um condomínio. Ou ele pega os condomínios individualmente e começa a negociar a quantidade de contratos. E ele esquece que ele tem que entender o que gera valor para outra empresa, para ela te dar desconto ou melhorar a negociação. Quando você vai negociar com as cooperativas, o que ela quer é quantidade de quilowatt. Sim. Porque é nisso que ela fatura, para poder é isso que ela te vende, né? Créditos em quantidade de quilowatt. Então, no lugar de você levar lá 100 contratos, sei lá, 10 contratos dos seus condomínios, quantifique a quantidade de quilowatts e negocia o pool de quilowatts que você tem ali para poder ter o maior desconto possível, que foi o que a gente fez. E Mercado Livre de Energia, cooperativa também é algo que já está mais fácil de entender. Mercado Livre de Energia já é algo um pouco mais complexo. Eu tinha já uma experiência, porque na indústria eu já negociava Mercado Livre de Energia no atacado, porque lá nós consumíamos muito, então eu já fazia essas negociações no Mercado Livre de Energia. Nós tínhamos até uma subestação gigantesca na empresa que eu trabalhava lá para operar o Mercado Livre. Em condomínios, o processo de Mercado Livre é um pouco diferente, porque ele não é no atacado, ele é no varejo. E aí é uma outra modalidade, é uma outra realidade. Mas tem questões que tem que se atentar nesses contratos. Então, desde a precificação que você está pagando, além da precificação do quilowatt, tem encargos que você paga, que não são os impostos, são os encargos da rede de Mercado Livre de Energia. Que se você não negociar bem esses valores, no mês pode estar R$ 15, no outro mês pode estar R$ 100 o valor do megawatt ali desses encargos. E aí você às vezes não tem economia que se espera. Contratos de longo prazo que acontecem, geralmente são 5 anos, então você tem que fazer um bom contrato que você vai ficar 5 anos amarrado, e a multa para sair é alta. Então o que a gente fez? Fez a mesma coisa, fez um pool de condomínios, onde a gente tinha alta tensão, chamou, fez um bid com as empresas, eu criei já o escopo que eu esperava e coloquei assim, nos contratos você tem que fazer isso. A minha empresa não faz, então você não vai ser eleita, porque não vai ser escolhida. E aí a gente conseguiu moldar esses contratos e a gente conseguiu negociações excelentes para os condomínios. Então, para você ter uma ideia, uma das empresas que nos atendem lá no Paraná com relação ao Mercado Livre de Energia foi a empresa que criou o Mercado Livre de Energia no Brasil, que são as pessoas que fundaram o Mercado Livre de Energia no Brasil. Então, imagine a experiência que a gente adquiriu com essas pessoas também para entender mais esse mercado. Então, isso é algo muito importante porque você, ao mesmo tempo que você está economizando, você está sendo sustentável também porque são fontes renováveis. Então, isso é importante. Com relação a lixo, eu não sei se todos os estados do Brasil têm esse mesmo programa, mas a cidade de Curitiba, ela por si só, já é uma cidade considerada a cidade ecológica do Brasil. Não tem. Vocês estão na frente. A cidade, lá desde a década de final dos anos 90, meados dos anos 90, ela já fez um processo de separação de lixo reciclável, com lixo orgânico muito forte. Então ela tem todas essas políticas. E o que a gente começou a fazer lá também? Tomar esse cuidado nos condomínios da separação, porque não é só a conscientização. Muitas vezes o condômino não separa direito em casa também ali, ou joga no lixo, e às vezes é a empregada dele que vai separar. E aí você não tem como ficar separando esse lixo quando chega lá. Então o que a gente fez? Em alguns condomínios a gente criou centrais de resíduos, então personalizou elas, deixou elas, não ficou aquele aspecto de sujo, a gente deixa ela limpa mesmo, cuida
do aspecto dela, para que quando a pessoa entre lá para jogar o lixo, ele não joga o lixo correndo e queira sair. Porque por que geralmente a pessoa não separa quando vai jogar? Porque o cheiro tá tão ruim que ela Sim. joga de qualquer jeito que ela tem que sair logo. Porque geralmente o horário que ela vai jogar o lixo é o horário que ela tá saindo para fazer alguma Sim. coisa. Porque ela não vai descer da casa dela só para jogar o lixo. Ela vai aproveitar que ela vai no shopping ou que ela vai trabalhar e faz isso. Então a gente adequou essas áreas para que sejam áreas limpas. E aí, muitas vezes, até ele joga numa área que não está todo aquele acumulado e o funcionário do condomínio faz a separação e coloca no lugar correto. Então, esse é um ponto, você deixar isso tudo organizado. E fora isso, a gente pegou vários condomínios e modificou o sistema de coleta. Então, a gente não usa mais o serviço da prefeitura em vários desses condomínios. Nós contratamos uma empresa terceirizada. Então, lá em Curitiba, como funciona? O recolhimento de lixo, via prefeitura, você paga uma taxa no IPTU. E varia de residências, né, de apartamentos, para salas comerciais. Então, lá varia entre 200 e poucos reais por ano até 970 reais por ano, o valor que você paga dessa coleta por apartamento ou por sala comercial. Então, a gente começou a fazer estudos. Quanto uma empresa cobraria para fazer a coleta versus quanto a gente pagaria no total para a prefeitura, né? Somando todos os condomínios, quanto eles pagariam no IPTU. E aí a gente fazendo essa conta, sempre que ela fica até 20% a maior que a prefeitura, a gente muda para coleta terceirizada. Porque eu tenho mais controle, porque eu contratei a empresa, eu alinho com eles o dia que eles vão passar a coletar o lixo, como eles vão coletar esse lixo, onde eles vão entrar para coletar, qual separação eles vão fazer e qual destinação eles vão dar. Tudo isso está contratual. E quando eu faço isso, eu tiro essa cobrança do IPTU. Lá. Então, eu faço essa troca. Em prédios comerciais, para você ter uma ideia, a redução entre uma conta e outra, entre pagar para a prefeitura e fazer a coleta terceirizada mensal, ela às vezes é 70% mais baixa de eu terceirizar. E o meu controle é muito maior sobre isso. Então, eu consigo ter esse controle sustentável sobre o lixo, sobre a reciclagem muito maior. Então, claro que a cidade propiciou isso também por conta desse programa da prefeitura, mas eu acho que cada cidade provavelmente tem o seu formato, né? E você tem que primeiro, eu digo assim, além da conscientização, é você dar o ambiente adequado para ele, para gerenciar aquele lixo. Porque se você quer conscientizar, mas o condomínio não cuida do espaço, tá sempre feio, fedido, com mau cheiro, ninguém vai fazer da forma correta, com a conscientização que precisa. Então, quando você dá o exemplo, aí as pessoas começam a cuidar. Perfeito. Gostou, pessoal? Infelizmente, estamos chegando aí ao final do nosso programa, né? Estamos aqui hoje com a Mauri Moleta, diretamente do Paraná, ele que é síndico de condomínios de alto padrão em toda a região sul ali, Paraná, Balneário Camboriú, Itapema, né? Itapema. Então, toda aquela região ali sul do nosso país. Então, hoje o programa foi incrível. Eu queria, antes de você fazer as suas considerações finais, deixar suas redes sociais, o pessoal te seguir o seu trabalho, queria te presentear aqui com o nosso bonezinho aqui do Pod Síndico, para que você, quando chegar lá em Balneário Camboriú, coloque ele lá na praia, aquele bermudão, na beira da praia, usa ele para... Vou colocar aqui tira uma foto, marca lá o Pod Síndico, ó, ficou bom, hein? Bonito, né? Né? Estiloso, boné. Você viu? Bonito, hein? Ficou legal. Bonito, é de alto padrão. De alto padrão, boné. Boa. Obrigado. Eu queria que você deixasse aí as suas considerações, uma mensagem para os nossos síndicos que estão nos ouvindo, para todo o setor no geral, né? Porque eu acho que é importante todos esses relatos que você trouxe, a questão da valorização da sua mão de obra, a valorização, ou melhor dizendo, a questão da busca por capacitação. O síndico sempre está buscando se capacitar, a sua expertise em todos os segmentos. Você pontuou muito bem, desde a comunicação, os procedimentos de segurança, as formas de lidar com a sustentabilidade, né, com as questões básicas ali do dia a dia, reciclagem, a utilização aí de energia, né? Como que fala? Mercado Livre de Energia, me perdoa. Então, assim, você trouxe uma experiência, assim, em 1 hora e alguns minutos, né?
Foi fantástico esse bate-papo. Estou muito honrado mesmo por Eu você que tô estar honrado, aqui. obrigado. Deixar aí uma mensagem para a querida Thaís, que liberou o homem, para estar aqui junto com a gente, né? Um abraço para a Thaís, para o Rafa, né? Para todo mundo da equipe lá da Providência. Deixe aí as suas considerações e as suas redes sociais, Bom, Amaury. deixar um abraço, um beijo para minha esposa também, né? A Gisele, que tá lá cuidando da casa, que É, trabalha também, que é síndica exatamente. também e tem os mesmos desafios, uma excelente síndica, por sinal. E para a cachorrinha, como chama a A pra cachorrinha? Luna, pra Luna. Luna. É. A Gil, falo para ela que se ela fosse mais ativa nas redes sociais com a profissão, ela faria sucesso também, porque ela é uma síndica de mão cheia. É. E ela que cuida dos principais contratos de alto padrão que a gente tem, Olha assim, isso. que tem o cuidado Então, deixa ali. corta aqui para mim de novo, Gabriel. Então, um beijo aí para a Gi também, que é, pelo que eu tô vendo aqui pelos relatos, né? É fera também aí. Me perdoa não ter falado o seu nome, mas Não, já recuperei aí. Não, mas ela aparece pouco nas mídias, mas faz um Sim. trabalho excelente. Assim como todo o restante da equipe, né? E nossa equipe, eu digo que se não fosse eles, nós não conseguiríamos entregar o resultado que a gente entrega. Não vou citar especificamente o nome de nenhum, para Sim. não esquecer de nenhum, né? Hoje, além deles, são quase 900 funcionários, somados todos os condomínios, que estão direta e indiretamente ligados à empresa, né? Então, é um desafio enorme. Mas o recado que eu quero deixar para todos, além da busca por capacitação, isso tem que estar intrínseco a qualquer profissão. Então, não deixe de buscar conhecimento. Eu acho que os podcasts, os livros, os eventos, os treinamentos fora da área de condomínios, eles são importantes também. E outro ponto que eu tenho batido muito na tecla, Reginaldo, ao longo desses últimos 2 anos, é que nós temos, enquanto síndicos, que buscar a valorização da profissão de síndicos. Então, nós falamos o seguinte, quando a Providência foi escolhida para gerir o Yacht House e ser escolhida como a empresa que iria ser a síndica do Yacht House, isso não é uma conquista só para a Providência, isso é uma conquista para os síndicos do Brasil, porque eles poderiam ter escolhido uma multinacional de gestão de propriedades para fazer esse trabalho, assim como prédios AAA aqui que tem em São Paulo, que tem lá CBRE, JLL. Não, eles escolheram uma empresa de síndicos do Brasil para fazer isso. Isso é uma conquista. Então, isso é uma conquista não só para a Providência, não só para mim, Thaís e Rafael, mas para o nosso segmento. Então, a gente estende isso porque é uma conquista do nosso mercado. E para a gente conseguir avançar cada vez mais isso, porque vão surgir outros condomínios, e eu sempre falo que a Providência nunca vai ser a gestora de todos os condomínios do Brasil. A gente quer ver mais profissionais gabaritados, mais pessoas qualificadas para nos seus mercados conseguir atender também esses empreendimentos complexos, independente da classe social que ele seja. Fazer esse trabalho com propriedade. E a minha meta é que um dia a nossa profissão seja tão respeitada quanto um médico, um advogado, um engenheiro, qualquer outra profissão regulamentada que existe. Porque nós cuidamos da vida das pessoas, da propriedade das pessoas, da vida, a qualidade de vida delas. Muitas vezes o nosso trabalho impacta na saúde das pessoas, sim, impacta no resultado, no desempenho das empresas, das pessoas, quem cuida de prédio comercial. Então, o nosso trabalho é muito importante para a sociedade. E nós temos que nos capacitar cada vez mais para que a gente consiga entregar cada vez mais resultado, entendendo as dificuldades da profissão. Então, não adianta ficar reclamando, ficar chamando os moradores, os condôminos de condemônio, porque nós escolhemos ser síndicos, ninguém colocou uma arma na nossa cabeça. Então, a gente tem que começar a tratar essas pessoas como clientes, entender a expectativa delas, entender a realidade de cada uma e trabalhar em cima dessas expectativas para entregar um bom resultado. O mundo ele é feito de profissionais que reclamam e profissionais que tratam os problemas como solução. Para a gente conseguir fazer com que a nossa profissão seja valorizada, com que as pessoas nos respeitem como profissionais competentes, capacitados, a gente tem que começar a buscar soluções e parar de reclamar. Enquanto a gente continuar reclamando, não nos valorizam. A hora que a gente achar soluções para todos os problemas que acontecem, e achar a solução não é nem sempre nós que vamos ter a solução, mas é saber como buscar a solução e apresentar a solução. Nós vamos ser respeitados. Perfeito. E isso, a Providência hoje, nós não somos perfeitos, nós também temos nossas falhas, a gente tem buscado cada vez mais a excelência na entrega dos nossos resultados, do nosso trabalho,
mas a gente vê que o que faz a diferença hoje na nossa empresa é essa busca por excelência e entregar cada vez mais para que a gente seja respeitado. Hoje eu tenho orgulho de dizer que quando eu chego numa assembleia, num condomínio de alto padrão, com grandes empresários de lista Forbes do Brasil, e eu dou uma ideia, dou uma opinião, eles respeitam a minha opinião como profissional síndico, não como engenheiro, não como administrador, como eu sou, não como outras profissões. Eles respeitam meu posicionamento como síndico. E o que eu espero é que todos nós dessa profissão consigamos esse respeito e que a profissão se valorize. Perfeito. Show de bola. Fantástico. Obrigado. Acho que melhor mensagem que essa para o final de um programa maravilhoso que tivemos aqui não tem, né? Então, para não estragar a mensagem que o nosso convidado... você não deixou as redes sociais. As redes sociais. Então, a minha diretamente é a Mauri Moleta. Eu estou começando em 2025 um novo projeto também, que se chama I Am Leader, que é uma nova página que eu vou criar com dicas de liderança e de gestão. É um sonho antigo que eu tinha. Eu tenho já uma empresa de consultoria há muito tempo disso, que hoje também eu dou consultoria para empresas. Sou conselheiro de algumas empresas em Curitiba também. Então, é algo que eu quero fomentar um pouco mais para ajudar empresas do segmento de condomínios com esse conteúdo. Que legal. E a Providência Síndicos, né? @Providência Síndicos hoje a gente é mais institucional, a gente coloca ali algumas coisas que acontecem no dia a dia, nossos gestores colocam, mas para acompanhar as novidades que a gente tem lá, acompanhem também. E sigam também a Thaís, né? Thaís Romanini Conceição, que é minha sócia, que também é bem ativa nas redes e que tem bastante conteúdo ali para apresentar a rainha da oratória, né? A rainha das assembleias. Eu brinco que às vezes eu chegava em casa na época da pandemia, quando tinha assembleias online, o meu Netflix era assistir a assembleia gravada da Thaís, porque era cada show ela é muito que a gente ficava acompanhando por lá. Mas essas são as nossas redes sociais. Legal, Mauri. Espero logo ter a Thaís aqui junto com a gente aqui, viu? Já tá o convite feito, né? Legal. Mauri, obrigado. Obrigado. Valeu, parceiro. Foi uma honra. Uma honra para mim também estar aqui com a Brasconde, né? Você tem feito um trabalho enorme aí no segmento para valorizar a nossa profissão também. Então, estar aqui podendo compartilhar conteúdo e aprender também com vocês é excelente. Obrigadão. Mais uma vez, gratidão. Para você aí que está nos assistindo, obrigado pela audiência. Espero que tenham curtido. Curtiu? Compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para os novos programas. Nos vemos em breve no próximo Pod Síndico, trazendo muito mais conteúdo a todos vocês. Até lá, pessoal. Um grande abraço.